Olá pessoal, bem-vindos a mais um estudo de mercado. Hoje, domingo, aproximadamente meio-dia e meia no Brasil, 3h30 da tarde aqui em Portugal. Eu vou aproveitar que os mercados estão fechados, exceto pelo Bitcoin, e vou fazer uma análise até um pouco mais demorada que de costume aqui. Tenho gravado alguns vídeos de cerca de 8 a 12 minutos, hoje talvez mais cedo um pouquinho, mas para mostrar umas coisas interessantes para vocês também. Estou aqui com a tela do índice aberta, do IBOV à vista, e a gente pode ver que realmente teve uma correção um pouco mais acentuada. Está vindo buscar aqui a região dos 112.250, essa região aqui, onde teve enrosco alguns dias atrás, teve uma defesa e impulsionou o movimento que rompeu esse topo. Conseguiu romper também essa região, isso é um bom sinal. Entretanto, eu não gostaria de ver esse índice muito abaixo aqui dos 112.250 e muito menos perdendo aqui os 110.200. Vamos começar a análise dos mini contratos dando uma olhada no dólar. O dólar no gráfico semanal, que eu deixei aberto aqui para vocês, atingiu um ponto bastante importante na região de 5.100, 5.080 mais ou menos. A mínima da sexta-feira foi 5.113. Ainda com um movimento bastante forte de queda do semanal. Vocês podem reparar que foi a maior sequência de quedas do dólar nos últimos anos. Dando uma olhada aqui no gráfico diário, a gente percebe que o movimento foi bastante intenso nesse mês e atingiu aqui aquela região que eu falei para vocês, que é uma região importante. Perdendo aqui, pode buscar, principalmente aqui pelo semanal, regiões bem mais abaixo. Quem sabe a gente não veja esse dólar de volta lá nos 4,50, 4,55, que foi onde deu entrada ao movimento que impulsionou a alta lá no começo da pandemia em 2020. Baixando para os tempos menores aqui, nos 60 minutos, eu não mexi nas linhas aqui da última análise. Tem uma entrada de compra na região dos 143, tem a região de defesa nos 575, que foi onde abriu na sexta-feira. Era uma região vendedora, ele abriu, despencou e depois ficou enroscado praticamente o resto da sexta-feira. Sexta-feira, que costuma ser um dia de menor liquidez, o mercado normalmente um pouco mais enroscado, principalmente no mercado de câmbio. Se a gente for para os 5 minutos, eu ainda não ajustei as linhas para fazer isso com vocês, falei que eu estou com um pouco mais de tempo hoje, então vamos lá. Vendas, tem venda na região de 590, encostou aqui na quinta-feira, não conseguiu romper. Na sexta-feira abriu aqui já na região de 575, despencou e enroscou aqui nessa região dos 540, que eu tinha comentado com vocês por conta desse doji e desse movimento aqui de busca de liquidez, que era uma região importante de defesa. Mas perdeu e foi buscar liquidez mais abaixo. Então tem uma compra mais ou menos aqui assim, na região dos 527, 525. Vou deixar aqui. Venda, tem uma venda interessante aqui na região dos 550, entre 550 e 555, por conta desse doji e por conta deste padrão aqui. Percebam que ele caiu, tentou a defesa aqui na região dos 545, ameaçou, e aqui teve uma defesa importante de venda que acabou impulsionando depois o movimento até lá embaixo. Tem defesa de compra, que não é das mais fortes, mas está por aqui assim. Podem reparar que ele tentou derrubar aqui, ganhou, subiu ali seus 14, 15 pontos, encostou aqui de novo no final do pregão da sexta-feira e tomou um choque. É aquela região dos 540, então vou deixar aqui em 540. Pode ser uma região interessante para uma compra, dependendo de como o dólar abrir, dependendo de como o preço chegar até aqui, né? Venda. Tem aquela venda em 570, 575 pelo gráfico de 15 minutos, aqui vou deixar marcado aqui mesmo. E depois só em 190, em 205 e em 235, como eu havia comentado já na última análise. Se a gente vier para os 5 minutos, fica um pouco mais evidente todo o processo aqui de manipulação de preço e tudo mais, que manteve o preço nessa região aqui ao longo de praticamente todo o pregão. Vamos analisar um pouco mais de perto. Eu tinha comentado com vocês que na região aqui dos 568 era uma região que, dependendo de como abrisse, podia dar compra, mas que era importante ficar atento. Ele abriu, perdeu, testou por baixo, caiu, veio buscar a região dos 543, que eu tinha falado para vocês que era compra, lembro do dojizinho, encostou aqui,
E deu uma comprinha que quem pegou um movimento mais curto conseguiu pegar até seus 10 pontos, quem foi um pouco mais ousado. Segurou na região aqui dos 550 mais ou menos, e aí desceu até os 513 de mínima. Vamos ajustar aqui para a gente saber o que pode acontecer nesse pregão de segunda-feira. Para começar aquela compra, eu falei para vocês que estava aqui na região de 525 pelo 15 minutos, é isso aí mesmo, está bem aqui na região de 525, 520. Lembrando que se for tentar uma entrada mais agressiva, o stop está abaixo aqui desse pavio. Tem venda aqui no 555, padrão de defesa aqui, outro aqui, reparem que ficou bastante enroscado aqui nesse miolo. Aquela defesa de compra que aconteceu em 540 lá no 15 minutos, a gente pode olhar por aqui nos 5 minutos, a gente percebe que teve um impulso comprador aqui, foi o primeiro, tentou derrubar de novo aqui, não conseguiu, impulsionaram para cima em 531 mais ou menos. Vamos colocar aqui uma linhazinha um pouco mais fina. E depois teve outro movimento de defesa de compra aqui no 541, esse dogezinho aqui interessante também, reparem que ele faz o padrãozinho aqui, tenta derrubar, não consegue. Uma liquidez bastante reduzida já, depois ali das 2 e pouco de sexta-feira, né? Preciso tomar bastante cuidado, não é uma região que tem uma memória de preço muito forte. É interessante essa região de 540, muito mais por conta do pregão de quinta-feira, aquele doji, aquele movimento de entrada de liquidez que eu mostrei para vocês, do que propriamente pelo movimento de sexta. As vendas, se a gente ajustar aqui nesse doji aqui, que foi quando ele perdeu esse doji aqui, impulsionou um belo movimento vendedor, então tem uma venda aqui na região dos 565 mais ou menos, 566. Acima disso pode buscar ali a região dos 590, desceu rápido, pode ser que suba rápido. E aquelas regiões que eu já falei para vocês, 5.205 e 5.235. Então, repassando o dólar para essa segunda-feira. Tem uma compra forte, razoavelmente forte aqui em 5.120, 5.125, nessa região aqui, que impulsionou essa pernada aqui, defenderam interessante essa queda aqui, com bastante volume, vou até alongar para vocês, um volume bastante alto de venda. Derrubaram ali, defenderam forte aqui de novo. E aí depois o preço enroscou. Tem essa compra aqui no 5.131,5 mais ou menos, que eu já expliquei para vocês. Tem essa compra em 5.140 e depois as vendas em 1.55, 1.65, 190, 205 e 235. Vamos dar uma olhada também no índice à vista, no índice futuro, aliás. O semanal. Eu deixei aberto aqui, não costumo mostrar o semanal, mas estou aproveitando que é final de semana, vamos ver como é que fechou. Reparem que ele montou um pivô de alta, ganhou a máxima aqui e não teve força para continuar buscando essa região aqui dos 5.124 mais ou menos. Se rompesse aqui, né, região dos 5.118, 5.119, podia chegar até aqui, por conta desse padrão. Não teve força, pior que isso, bateu, voltou, deixou aqui uma estrela cadente, né, como o pessoal chama por aí. E pode estar voltando a testar a liquidez na região dos 112 mil, como eu falei para vocês, que era uma região importante no índice à vista, também é uma região importante no índice futuro. Dá uma olhada no gráfico diário, a gente consegue afirmar um pouco mais a entrada. Tem venda em 116.210 e depois tem compra em 113.700 mais ou menos pelo gráfico diário, aquela região de enrosco que quando ganhou conseguiu impulsionar uma alta bastante interessante. Não quero ver ele abaixo de 112 mil, é uma região importante, aquele topo rompido aqui, teve uma entrada grande de liquidez nessa vela aqui, que impulsionou o rompimento, e depois teve de novo aqui, então eu não gostaria de ver ele abaixo de 112 mil. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. As coisas começam a ficar um pouco mais claras quando a gente olha por aqui. Perdeu uma linha de tendência importante que vem sustentando desde o início do movimento, então preciso ficar bastante atento. Se a gente ajusta aqui, tem venda em 117, 116, 350, 115 e 600 mais ou menos, uma região bastante importante nos 60 minutos, que é a região do pivô de baixa, que impulsionou essa queda. E depois tem uma venda aqui em 114,750.
compras nos 60 minutos. Essa é uma região bastante importante, na região dos 113,750. É aquela região de enrosco que ficou uns 3 ou 4 dias enroscado aqui. Já tinha enroscado aqui no final de janeiro, quando ganhou e impulsionou um movimento bastante forte, que em última instância chegou a bater aqui nos 117,300. Então, é uma região importante, é a região de suporte da média de 200 nos 60 minutos. Temos que ver como o preço se comporta se chegar até aqui na segunda-feira. Abaixo disso tem ponto em 112,800 e depois em 112, que é aquele ponto que eu falei que eu não gostaria de ver trabalhando abaixo, até porque teve essa defesa aqui depois de um movimento forte de alta, não perdeu, encostou aqui 2 vezes e conseguiu sustentar, então não seria legal perder essa região aqui. Poderia reverter todo esse movimento de alta que vem fazendo aí ao longo das últimas semanas. No 15 minutos fica um pouco mais fácil a gente analisar também. A gente vai, como sempre, apurando a entrada. Tem defesa de venda por conta desse doji aqui na região dos 116,750. Tem essa venda aqui na região dos 116,300, 116,400. E aqui nessa região, uma região bastante importante, 115,700. Esses dois topos aqui. Não chega a ser exatamente um topo duplo, mas uma região que eu até havia deixado destacado de busca por bastante liquidez vendedora. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. E aqui a região dos 114,800, que era um suporte de preço bastante importante. Podem reparar que tocou aqui algumas vezes, se segurou na região e quando perdeu acabou dando impulso a uma queda aí de quase 700 pontos. A região aqui dos 114,300 não é uma região de muita força vendedora, até porque o movimento já vem de uma queda bastante expressiva. Tem que tomar cuidado para a gente não ficar vendendo fundo. Tem compra em 113,970 aproximadamente, 113,500, que é uma região bastante importante, vou até destacar para vocês aqui. Um enrosco aqui que por 2 vezes impulsionou altas bastante fortes. E depois temos compras em 112,950 e nessa região, muito até destacado aqui, o caixote, na região entre 112,500 e 112,240. É a região ali do 112 que eu não gostaria de ver o índice trabalhando abaixo. Aqui tem uma região de compra bastante forte, se perder aqui pode corrigir com bastante intensidade. Vamos para os 5 minutos. Eu deixei a tela aqui sem ter terminado de ajustar, porque na verdade eu queria mostrar para vocês também o movimento que aconteceu nesta sexta-feira. Eu comentei no grupo do Telegram, se você ainda não faz parte, se inscreva, o link está aqui embaixo desse vídeo. Que aqui era uma região que podia definir o dia, dependendo do movimento. E de fato definiu. Por que definiu o dia? Se por algum acaso pivotasse e começasse a trabalhar acima da região dos 115,700, podia vir buscar região dos 116,400, depois 116,800 mais ou menos ali. Mas falei para o pessoal que era para tomar cuidado, que era uma região de manipulação e que podia dar impulso numa grande entrada de liquidez vendedora. E foi de fato o que aconteceu. Por que isso acontece aqui? Isso acontece aqui por alguns motivos. O primeiro, porque o varejo, eu sempre falo para não operar como varejo, operar como institucional, porque o varejo estava de olho nessa linha de tendência. Vou deixar bem ajustado aqui esses topos. Ele abriu e deu compra aqui na região dos 350. Era uma comprinha aqui, uma compra ousada na abertura, mas que podia servir para buscar aí seus 400 pontos mais ou menos. Quem não comprou aqui tinha que tomar muito cuidado com compra nesse pivô, por conta dessa região de manipulação de preço. O institucional ele está olhando isso aqui como um cabide de região vendedora. Por quê? Porque quem começou a compra aqui normalmente coloca o primeiro alvo aqui no rompimento de topo para já sair com os contratos, pegar um movimento curto. Então com certeza vão ter vendas aqui em cima. Segundo, porque quem entra nessa região aqui em cima entra colocando stop aqui embaixo, stop de venda. Então além de ter o alvo vendedor aqui, temos stops de venda aqui. Por que isso acontece, pessoal? A gente cansa de ver por aí o pessoal ensinando errado, ensinando a comprar rompimento de pivô. E quando ele monta e chega nessa região aqui, o que acontece? O cara que está olhando para o pivô de alta de rompimento dessa linha de tendência está esperando romper aqui, porque o pessoal fala que é a confirmação do pivô.
Mas na verdade, quando rompe aqui, o que acontece? O institucional olha e sabe que aqui embaixo vai estar cheio de venda dos stops do pessoal que está comprando o rompimento de topo. Não façam isso, por favor, não comprem rompimento de topo nem rompimento de fundo. O que acontece? Ele leva o preço, manipula um pouco na região, ele monta até um pivô de alta aqui, se vocês repararem, isso aqui é um pivôzinho de alta. E quando o pessoal começa a comprar, ele aproveita que está cheio de ordem de venda aqui e entra vendendo um monte. Ele faz a primeira pernada, estopa todo mundo que tinha entrado aqui nessa região comprando, tinha colocado o stop aqui embaixo. Inclusive vocês podem ver que ele acelera o movimento nessa vela aqui justamente quando perde essa região de fundo, que era o stop de muita gente. E depois ele dá mais uma pancada para baixo quando perde a região do pivôzinho de rompimento aqui. Volta, ele arma outro pivô de compra. Quem está olhando o rompimento aqui pensa, opa, olha esse martelo, agora é um pivô de compra. Chega até a região vendedora ali e aí sim o institucional termina de desmontar a posição dele. Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de movimento. Não operem com o varejo, pensem no que o institucional está vendo e não no que o varejo está vendo. Esquece o pivôzinho aqui, esquece o rompimento, esquece. Pense em regiões de liquidez vendedora. Aqui era uma região de liquidez vendedora, aqui é uma região de liquidez vendedora. Então tomem cuidado, não entrem contra esse tipo de região, a não ser que tenha uma confirmação. Como seria uma confirmação? Rompesse com força essa região, buscasse talvez até essa região um pouco mais acima, aqui no 115.900, e testasse um pivô acima dessa região de 115.700, jamais perdendo de volta. Então, se por algum acaso o movimento tivesse ganhado aqui, segurado nessa região, aí sim era o caso de procurar uma comprinha aqui na região dos seus 115.600, 115.700, mas jamais comprar aqui antes do rompimento e muito menos se ele trabalha com um pivô abaixo da região de liquidez, porque ele pode voltar e tomar uma pancada, que foi o que aconteceu. Tome bastante cuidado. Vamos ajustar aqui o gráfico. Aqui na região dos 115.700 é uma região de venda, indubitavelmente de venda. Deixei até o caixote marcado. Aqui, esse doji aqui, ó, uma região de topinho aqui, já uma região que tinha entrado uma liquidez de venda na quinta-feira. Aqui ele marcou fundinho, voltou, tentou armar um pivô. Vocês podem reparar que ele tenta armar um pivô. Vou desenhar para vocês de novo. Ele faz um pivôzinho aqui, ó. Se você desce junto na linha aqui, ele faz o pivô, confirma o pivô a princípio, encosta na região de venda aqui e não consegue. Ele até busca por fora da linha de tendência com esse doji aqui. E o que acontece? Vamos aproximar aqui para facilitar. O que acontece aqui é o seguinte: o pessoal olha esse doji e pensa, isso é um pivô de alta. Então, se ele ganhar esse doji, ele vai vir buscar aqui em cima. Gente, não, tomem cuidado mais uma vez com essa história de rompimento, pivô de tendência, porque se você está vendo, o institucional com certeza está vendo isso aqui. E o que ele faz? Reparem que a máxima foi 115.255. A máxima da vela seguinte foi 115.270. Ele pesca as compras de quem está aqui em cima, entra vendido, e quando ele stopa o pessoal que colocou o stop embaixo do pivô aqui, ele tem liquidez para dar o movimento de venda que ele estava procurando. Então tomem bastante cuidado. Perdeu essa região aqui dos 114.800, que era uma região de suporte de compra importante da quinta-feira. De fato ele tinha encostado aqui e já abriu bem para cima ali na sexta. Trabalhou abaixo aqui praticamente o resto do pregão. Ficou bastante enroscado aqui da 1 da tarde até o fechamento. Mas ele tocou uma vez aqui, duas vezes, três. Ameaçou aquele rompimento e aí terminou de derreter. Então essa região é uma região de manipulação, bastante liquidez vendedora aqui também. É uma região que, assim como essa região tinha sido determinante para o movimento de sexta, essa região vai ser determinante para o movimento desta segunda-feira. Então, tomem cuidado com essa região, é uma região de prioridade para venda. Não acreditem em falsos rompimentos. Eu vou depois desenhar para vocês no TradingView para vocês conseguirem ver um pouco melhor. É mais fácil desenhar lá. Mas não acreditem em falsos rompimentos, não acreditem em rompimentos de pivô em regiões de forte fluxo vendedor. Regiões importantes então aqui do índice. Temos vendas
em 114.800, essa região aqui entre 114.800 e 115, uma região bastante importante. Temos uma venda um pouco mais fraca aqui no seu 114.350. Temos compras em 113.800, como eu expliquei para vocês, é uma região bastante importante de compra. E depois em 113.500, que é uma região muito importante de defesa. Podem reparar aqui, ó, uma região onde ficou o preço bastante enroscado por bastante tempo. E mais do que isso, impulsionou fortes movimentos de alta algumas vezes. Então em 113.500 pode dar uma bela comprinha. Claro que dependendo de como o preço chegue. E acima do 114.800 a gente tem vendas em 115.250, 115.700 e 116.400. Vamos lá para o TradingView desenhar um pouco mais o que a gente pode esperar do índice nesta segunda-feira. Eu já tinha deixado aqui as linhas marcadas para a gente não se perder. O pregão de sexta-feira começa aqui e fez esse movimento. Eu tinha até comentado no grupo do Telegram que o preço podia bater aqui, fingir até talvez o rompimento e depois vir testar essa região, perder fundo, pivotar por baixo e cair mais um pouco. E foi exatamente o que ele fez. Ele podia também ter rompido aqui, testado por cima, como eu expliquei para vocês dessa região vendedora, e vindo buscar as vendas em 116.100 e depois 116.400. Vou até deixar marcado aqui no TradingView também, para a gente ter uma referência aí mais para frente. Mas aqui é uma região importante de venda também. Vou aqui deixar em amarelo, coloca um pixelzinho só para não ficar gritante. Mas o que esperar então para essa segunda-feira? Eu vou fazer aqui no TradingView, que é mais fácil de desenhar. Eu deixei destacado aqui com a linha branca aquela região que é determinante, porque acima disso muda o viés, passa a ter um viés comprador, e abaixo disso segue em tendência de baixa. Então vamos aproveitar o que pode acontecer nesta segunda-feira. Pode reparar que o movimento já estava meio exaurido de queda, que ele armou um pivô de baixa, pode ser manipulação esse pivô de baixa aqui, que ele armou no final do pregão, já com uma liquidez bastante reduzida, então pode ser que ele abra até um pouco mais para cima aqui, no seu 114.400 mais ou menos. Se ele abrir aqui é compra, mas uma compra com objetivo curto, uma compra com objetivo até a região do 114.800. Ele pode bater aqui, vir testar essa região de fundo e talvez até a região aqui do 113.850. Então temos que tomar cuidado com esse movimento. Eu diria até que esse é o movimento mais provável, principalmente por conta do fechamento semanal do índice, da força de queda nos 60 minutos e tudo mais. Ele pode também fazer esse movimento aqui, ele pode abrir aqui, vir para cima aqui, romper, testar por cima e aí vir testar essa região aqui, e aí ele pode bater aqui e até talvez armar um ombro, cabeça a ombro e depois perder de novo, ou ele pode testar o rompimento para cima. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, aqui é uma região de venda importante, mas não tão forte quanto essa aqui de baixo. Se ele romper aqui, ele vem testar até em cima. Eu vou até fazer de novo os movimentos prováveis, deixa eu apagar esse aqui. E vamos deixar aqui. Ele pode abrir aqui, testar aqui, testar por cima e vir para cá. Esse movimento que ele pode armar aqui. Vou deixar em verdinho aqui para a gente depois conferir o que aconteceu no pregão. E claro, ele pode também, é mais difícil, né, se tratando de índice que tem bastante volatilidade, mas ele pode ficar enroscado, ele pode vir aqui, bater aqui, testar aqui e vir para cima. Ou ele pode também bater aqui, e voltar a testar aqui, que é mais difícil. Os movimentos mais prováveis, como eu disse, são esses dois aqui. Essa é uma região muito importante, é o que o pessoal aí no exterior chama de região de choque, change of character, que muda o sentido da tendência. Então, uma vez que ele ganhe e confirme nesse pivô aqui, nesse ponto é a confirmação, por favor, não comprem um rompimento aqui.
pode ser uma manipulação para dar liquidez de venda. Mas uma vez que ele confirme, que ele encoste nessa região e volte a testar aqui, pode aí sim dar origem a um movimento de bastante intensidade compradora, um spring, sair aqui dos seus 114.850 e quem sabe subir aí quase uns 1000 pontos, buscar essa outra região que eu já havia destacado no gráfico lá do Trade, eu vou destacar aqui também. Essa região é uma região importante de venda, pode vir testar aqui. Da mesma forma, eu vou deixar destacado essa região aqui, que é uma região importante de venda. E claro, se ele ganhar, busca voos mais altos. Se ele bater aqui, ele pode dar início a uma perna corretiva. É mais ou menos o mesmo padrão que aconteceu nesta sexta-feira. Ele abriu aqui, vou desenhar para vocês entenderem grandes, né? Aproveitando aqui que estamos com um pouquinho mais de tempo. Ele abriu aqui, testou aqui. Ele podia vir testar aqui, eu tinha colocado, ele tinha deixado o gráfico assim. E foi exatamente o que ele fez. Uma vez que ele bateu aqui, ele caiu, testou e ficou enroscado. Ele podia também ter feito esse movimento, vindo até aqui, testado essa região de venda aqui em cima e pivotado por cima. E aí sim ele teria espaço para vir até aqui. Reparem que o padrão é bastante semelhante. Gente, isso acontece todo santo dia no mercado. É todo santo dia. Então eu recomendo fortemente que vocês desenhem, que vocês estudem e façam esse tipo de interpretação, porque isso é o que vai determinar se você vai ganhar dinheiro nesse mercado ou não. Então, para fechar aqui o índice, é o movimento que eu acho mais provável. Aqui é uma região de forte venda. Ele pode fazer um falso rompimento, pode inclusive fazer isso aqui. Ele pode abrir por aqui assim, testar aqui e aí sim testar um rompimento. Então fiquem atentos, essa é a região determinante, 114.850, a princípio prioridade na venda. Não se antecipem, se ele deixar algum sinal, como deixou essa estrela cadente aqui nos 5 minutos, nessa região aqui, não hesitem em vender, claro que dependendo de como o preço chega, sempre. Mas uma vez que ele ganhe teste, aí sim muda a configuração da tendência. E aí vocês podem passar a procurar uma compra nessa região aqui dos 114.850, com um objetivo até em 115.700. Vamos por fim dar uma olhada aqui no SPX. O SPX, vamos dar uma olhada no semanal. Semanal bastante feio. Eu tinha comentado com vocês no começo da semana passada que estava com uma cara de pivô de baixa. Está se confirmando o pivô. Ele pode muito bem vir testar essa região aqui dos 4.275, que é uma região bastante forte. Se vocês olharem no semanal aqui, é uma região bastante forte, que foi onde impulsionou a alta que rompeu máximas históricas. Vou baixar o tempo aqui para o diário. No diário a gente percebe que ele fez um topo duplo aqui nessa região, que era uma região importante de liquidez de venda. Perdeu, testou aqui, perdeu de novo. E muito provavelmente venha testar essa região aqui dos 275. Abaixo disso, mira os 4.195 e depois os 4.080 mais ou menos. Por que eu não considero muito esse pavio aqui como fundo, e sim um pouco mais abaixo? Porque ele já testou essa região aqui uma vez. Eu vou até marcar para vocês aqui. Deixa eu marcar de outra cor para a gente conseguir ver ali mais para frente no gráfico. Na linha verde aqui, vamos diminuir então aqui para ver o que aconteceu quando tocou aqui. Aqui era uma região importante de compra, não sei se vocês conseguem reparar aqui, mas foi onde deu impulso a todo esse movimento. Depois ele testou por cima e foi embora, rompeu o máximo histórico. Então, quando ele tocou aqui, ele limpou a defesa compradora que tinha aqui e já exauriu essas compras nesse movimento, não teve força para continuar a romper máximo. Então esse pavio aqui não me interessa muito. Eu acho que ele vai testar essa região aqui do Doji, dessa entrada de compra e mais abaixo dessa entrada de compra aqui, que é justamente na região dos 4.195. Abaixo disso ele pode vir aqui nessa região intermediária. Vou abaixar a linha aqui, esse martelinho aqui,
em 4.115, mas o mais provável é que ele teste essa região de order block. Ele já testou uma vez e subiu, duas vezes e subiu com força. Então, para o SPX, o que a gente tem é, se ele perder os 4.275, pode dar uma continuidade aí na onda de queda até a região aqui dos 4.080, quem sabe. Percebam que seria uma continuidade de queda. A primeira onda, uma onda 3 dupla, quem sabe, e aí vir testar por baixo aqui essa região dos 4.275 para até cair mais aí. Não dá para adivinhar o que vai acontecer, a gente tem que monitorar. Vamos dar uma olhada também no Nasdaq. É o mesmo tipo de movimento, deixei marcado para vocês aqui no gráfico aqueles pontos. Da mesma forma que o pavio do SPX não me interessa, esse pavio aqui também não me interessa, o que me interessa é essa região de compra mais abaixo aqui, principalmente por conta desse martelo e dessa entrada de compra que impulsionou depois a alta, rompendo os topos históricos. A região ali dos 13.000, até um pouquinho mais abaixo aqui, 12.900, é uma região importante. Claro que somente se ele perder a região dos 13.400. Porque ele pode segurar nessa região aqui que teve uma entrada compradora e vir testar de novo mais para cima aqui antes de terminar de cair ou antes de reverter a tendência. Da mesma forma que eu comentei com vocês no índice, a região de choque aqui é a região dos 114 mais ou menos. Acima disso, rompendo essa região aqui, ele testa já com muito mais probabilidade de romper esse topo duplo aqui e quem sabe vir testar para cima. Por fim, o Bitcoin, que não fecha nunca. Então as análises, às vezes, quando eu posto elas no canal aí na segunda-feira, podem já estar um pouquinho atrasadas, mas não custa a gente estudar o movimento. Vamos dar uma olhada no semanal para ver como é que fechou a semana. Tá com cara de pivô de baixa, que claro, só confirma quando perde aqui, mas aqui era uma região de venda, era uma região de defesa de compra na verdade, quando perdeu virou uma região de venda importante. Eu havia comentado isso com vocês aqui para a gente olhar no diário. E no 4 horas vai ficar mais evidente. Quando começou o movimento, eu falei que rompendo aqui podia vir testar até os 45.800. Ele chegou, armou um pivô de alta, não teve força de romper para chegar aqui de novo, voltou a testar essa região. Eu comentei com o pessoal no grupo do Telegram que se ele se mantivesse entre os 43.300 e 41.500 mais ou menos, ainda não desconfigurava um movimento de continuidade de alta. Mas uma vez que ele perdesse os 41.500, que ele tinha grande chance de vir buscar essa região destacada aqui no quadrado, entre 37.800 e 37.000. Por quê? Porque foi essa região que deu entrada à liquidez para o movimento de alta. Pode ver aqui, tem um martelo aqui, outro martelinho aqui, pescou aqui, testou de novo aqui e aí foi embora. Então é uma região importante de compra. No 4 horas fica ainda mais evidente, sempre bom a gente diminuir o tempo para conseguir ter uma visão um pouco mais apurada do que está acontecendo. Podem reparar que é uma região importante aqui, que ele segurou bastante aqui nessa região de 37.837. Teve essa defesa aqui, ó. Isso aqui é um order block importante. O senhor order block, na verdade, né? Ele tentou aqui derrubar, não conseguiu, pescou a venda aqui e deu uma pancada. Vou até medir aqui para a gente ter uma porcentagem, mas uma senhora pancada aqui de quase 10% de valorização. Ficou brigando aqui nessa região, tinha feito esse processo de consolidação aqui, justamente na região dos 41.500. Testou uma vez, testou duas, chegou a impulsionar naquele movimento que podia ser um pivô de alta no diário, não conseguiu romper, chegou nessa região aqui de venda e bateram forte no Bitcoin. Chegou na região dos 41.500, passou lotado. Eu tinha comentado num outro vídeo que na região aqui dos 39.900 era a última tentativa de defesa, mas que não tinha cara de que ia segurar e que depois disso ele podia muito bem vir testar o caixote aqui de 37.837, e é isso que ele está fazendo. Aqui nessa região com certeza vai ter defesa de compra. E vamos desenhar para vocês também, como eu fiz com índices, movimentos prováveis do Bitcoin. Ele pode muito bem encostar aqui e vir testar venda aqui. E aí depois testar de novo aqui, quem sabe para perder. Ou ele pode vir testar
o topo. Pode fazer esse movimento. O que mais que ele pode fazer? Ele pode chegar com força aqui, perder, testar por baixo e aí sim testar a região ali dos 32, 33. Vou até colocar aqui para a gente conseguir olhar. Vou diminuir um pouco o zoom. A região de defesa de compra aqui, nesse martelo, que é importante aqui, ó. Ele pode muito bem fazer isso. O que mais que o Bitcoin pode fazer? Ele pode chegar, como às vezes ele faz, entrar nessa região aqui e ficar enroscado aqui o tempo. Mas o que eu acho mais provável por conta desse movimento de compra forte que teve nessa região do caixote é que ele no mínimo volte a testar a região de venda desse doji aqui. Então eu já vou até ajustar essa região aqui, vou colocar aqui assim. Da mesma forma, essa aqui a gente pode colocar que tem venda aqui em cima. Ele tem todo esse movimento. Na verdade, vamos colocar isso aqui assim. Ó. O primeiro objetivo de alta seria aqui, nessa região que foi onde entrou a liquidez de venda. A gente aqui vai ter outro caixote importante aqui assim. Essa região é uma região importante para a gente ficar atento com venda, com pressão vendedora. O que eu acho que pode acontecer com o Bitcoin? Vamos lá, o movimento que eu acho mais provável é esse aqui. Ele vir testar essa região, encostar aqui e darem uma pancada nele para cima para ele vir testar aqui de novo. Uma vez que ele chega até aqui, ele pode vir aqui, aqui e aqui. Vou deixar. Ou então ele pode bater aqui, vir testar aqui, fazer aquele processo de manipulação enquanto não ganhar essa região do caixote aqui, não confio muito na compra, e vir testar de novo aqui a região de compra, e aí ele pode vir para cima e vir para baixo, tem que monitorar. Mas eu acho mais provável, vou até deixar no gráfico para a gente conferir o que aconteceu depois, que ele encoste aqui nessa região do caixote, vem até aqui, e depois vou para cá, aqui, bata aqui, talvez ele teste por cima aqui. Ou então ele pode fazer o seguinte, pode começar aqui, vir até aqui, começar a interromper um pouquinho, testar por cima e aí ganhar. Da mesma forma ele pode também fazer esse movimento, que eu acho muito improvável, mas ele pode fazer esse movimento, perder fundo aqui, testar aqui para continuar caindo. Mas isso eu não vou nem deixar no gráfico, porque eu tenho quase certeza que ele vai fazer esse tipo de movimento, encostar aqui, subir. E essa é uma região para a gente ficar bastante atento, ele muito provavelmente volte a testar vendo aqui depois de encostar na região. Bom pessoal, um vídeo um pouco mais longo hoje, aproveitando aí que é o final de semana, explicando para vocês alguns padrões de movimento, alguns padrões de busca por liquidez dos players, principalmente no mini índice, no mini dólar, e também os movimentos de defesa no Bitcoin. Espero que tenham gostado, deixem o like, indiquem o canal e até amanhã.